Fala aí, amigos cajus. Antes de começarmos, eu queria falar duas coisas. A primeira é que finalmente voltamos. Eu resolvi aquele problema técnico que eu tinha. E o segundo que eu queria comentar é que hoje é o aniversário de 67 anos do Godzilla. E é isso que vamos falar hoje. Basicamente, nos anos 50, um diretor chamado Eiichiro Honda teve a brilhante ideia de criar um filme para criticar o excesso de testes nucleares que ocorriam no Japão nos períodos da Segunda Guerra Mundial. Sua vontade de fazer o filme ocorreu ainda mais após o fatídico acidente nuclear com um grupo de pescadores por causa de um teste nuclear. Honda quis então demonstrar toda a sua raiva e vontade de criticar essa parte nuclear da história japonesa num filme de monstro chamado Gojira. Ele se inspirou em alguns filmes como King Kong e até mesmo A Besta de 20 mil fatons, um filme do Redossauro. Após isso, com a ajuda do estúdio Toho, ele começou a fazer o filme, que originalmente contaria como um polvo gigante radioativo, mas depois mudaram para a ideia de um dinossauro radioativo. O filme foi muito trabalhoso de se fazer, por ser muito caro, além de que todo o cenário, como as roupas, eram muito quentes, tanto que o ator, quando usou pela primeira vez, desmaiou após usar a roupa. Mesmo assim, com todas as dificuldades, Honda conseguiu lançar o seu tão aguardado filme e tão esperado por ele, Gojira, de 1954. Um filme que narra a história de uma criatura radioativa que invade Tóquio. Criatura essa que foi despertada e mutacionada por uma bomba nuclear. E só é detido no final por uma outra arma, o destruidor de oxigênio. Enfim, tal filme é bastante sombrio e realista, narrando realmente o que poderia acontecer caso um monstro atacasse Tóquio naquele período. Além disso, toda sua trama é bastante séria e sombria, sem piadas ou momentos cômicos, apenas tristeza, luto e morte. E é claro, a grande referência às armas nucleares e o perigo que ela representa, não só para nós, mas para a própria natureza, já que nesse filme, Godzilla é uma espécie de recado para a humanidade, para um aviso, para mostrar para todos nós o quão as armas nucleares podem ser perigosas para nós. Talvez a parte mais emocionante do filme seja quando uma mãe diz para os seus filhos esperarem, pois eles se encontrariam com seu pai logo logo, fazendo uma referência que provavelmente o pai dessas crianças morreu na Segunda Guerra Mundial por causa dos testes nucleares. E o mais triste de tudo é que as crianças acabam ficando órfãos de sua mãe, ou seja, eles nem foram encontrar seu pai no céu. Após o lançamento do seu filme, ele fez até um sucesso considerado, mas a crítica estranhamente não elogiou o filme, muito pelo contrário, viu o filme um pouco de uma forma negativa. Apenas quando o filme não foi lançado em sua versão americana, ele realmente começou a ganhar críticas mais elogiáveis. Mas sim, essa é aquela versão onde tem um repórter sem noção no meio da conversa, e que não faz o menor sentido, e algumas cenas também foram retiradas e mudadas. E o filme foi lançado por lá como Godzilla, o Rei dos Monstros, ou como veio aqui pro Brasil, Godzilla, o Monstro do Mar. Mesmo assim, o filme recebeu várias críticas positivas na América, falando sobre a sua coragem de retratar a história nuclear e como isso pode afetar o nosso mundo. E só depois o cinema japonês começou a ver o Godzilla como um filme bom. O filme fez um sucesso muito grandioso no cinema japonês e mundial também. Logo após, óbvio que a Torre iria querer mais uma continuação, pois mesmo o filme sendo sucesso, não pagou todos os custos que a empresa estava sofrendo, lançando no ano seguinte uma continuação, chamada Godzilla Contra-Ataca. Filme esse que é bem abaixo do esperado, já que Eiichiro Honda não quis fazer uma continuação, e mesmo assim fez. Pelo menos o filme mostra um novo monstro. Após isso, tivemos um icônico encontro entre King Kong e Godzilla. Filme esse que com certeza foi o filme que mais deu dinheiro do Godzilla da época, e com certeza virou um marco na nossa história. Após isso, Godzilla ganhou vários outros filmes. E o interessante é que a cada filme ele deixava sua skin violenta e agressiva e ia se transformando em uma espécie de super-herói.
Essa saga também deu inclusão a outros personagens, como Mechagodzilla, King Ghidorah, Gorossauro, Mothra, Rodan, entre outros monstros que até ganharam seus próprios filmes. E após os anos 80, Godzilla teve o seu retorno após um pequeno hiato, e então iniciando uma nova série de filmes se passando nos anos 90. Série essa que é extremamente memorável e com certeza, na minha opinião, a melhor série de Godzilla. Nos anos 2000, Godzilla também teve outros filmes, que apesar de não serem tão bons, também são memoráveis. Porém, tivemos também um fatídico filme americano, o de Godzilla de 1998, ou melhor, Zilla. Filme esse que ainda vou comentar solamente. Também tivemos vários videogames de Godzilla, alguns bons, outros ruins. E é claro, também não podemos esquecer da trilogia de anime feita pela Netflix, que apesar de não ser tão boa, realmente inclui alguma coisa no universo, mostrando o que aconteceria se Godzilla realmente vencesse. Após um longo período sem filmes japoneses de Godzilla, lança em 2016 Shin Godzilla, ou como nos Estados Unidos foi feito, Godzilla Resurge, a ressurreição de Godzilla. Esse filme realmente foi bastante memorável para mim e para muita gente, apesar de ter gente que não gostou desse visual desse Godzilla por ser assustador e meio estranho. Mas sinceramente, eu adoro esse Godzilla e adoro esse filme. Ele é quase tão bom quanto o original, servindo bem como um remake, mostrando o Godzilla em todo o seu poder, e mesmo ele sendo esquisito e estranho, com certeza mostra mais o quão essa criatura sofreu pelos feitos da humanidade. E recentemente também tivemos outro anime, uma série anime chamada Godzilla Ponto Singular, que apesar de eu não gostar muito, teve bastante fãs. Em 2014, Gareth Edwards decidiu fazer o filme Godzilla de 2014, que servia como uma espécie de reboot à saga Godzilla, uma versão americana dele. Tal filme realmente fez bastante sucesso. Sucesso esse que até abriu a possibilidade de consequências e da criação de um universo chamado Monsterverse. O filme esse não fez tanto sucesso na crítica, mas mesmo assim é um bom filme. Logo após também tivemos alguns novos quadrinhos de Godzilla. E, entretanto, até mesmo quadrinhos dessa nova versão, essa versão americana de Godzilla, que diferente da primeira versão, essa caiu nos gostos do público. Em 2019 tivemos também a sequência de Godzilla, Godzilla Rei dos Monstros. Filme esse que é adorado por muitos fãs e até hoje é considerado talvez o melhor filme de Godzilla, que na minha opinião não é, mas mesmo assim trouxe kaijus clássicos como Ghidorah, Rodan, Mothra, entre outros novos. E nesse ano tivemos o retorno do grande confronto Godzilla vs Kong. Filme esse que fez um sucesso estrondoso, principalmente agora nos períodos de pandemia, mostrando que até hoje o público adora Godzilla, sem pandemia ou com pandemia. E agora aguardamos futuros filmes, se passando no Monsterverse ou talvez no universo solo da Toho. O futuro é incerto, mas como aprendemos neste vídeo, sendo o Godzilla um monstro, ou uma iguana mutante, um dinossauro mutante, uma criatura despertada, um ser da natureza, Godzilla sempre representará uma coisa. Mas o que realmente significa ser um Godzilla? Bom, para mim, o significado de Godzilla é com certeza nos lembrar o quão a natureza é poderosa e o quão ela nunca perdoará os pecados do homem pela terra. E é claro, Godzilla representa não só a força da natureza, mas a força do próprio planeta Terra. Independente da sua versão, independente se o seu filme for bom ou ruim, Godzilla sempre será tudo isso. Ele é um deus encarnado, ele é um deus da destruição. Ele é a força da natureza e o equilíbrio do planeta Terra. Ele sempre será tudo isso. Ele será sempre o rei dos monstros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o meu especial do aniversário de Godzilla. Deixa aí nos comentários o que significa o Godzilla para vocês. O que vocês acham que o Godzilla representa para vocês. Deixa a hashtag o que é Godzilla. Que a força é de vocês sempre. Tchau.